Meus amados, meus amigos, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês, com suas famílias. Quem está falando aqui é o pastor Reinaldo Ribeiro, seu amigo, seu irmão, seu servo. Pena de morte no Brasil é o nosso tema de hoje. Para corruptos, traficantes, crimes hediondos. A pergunta é, à luz da Bíblia, é certo ou errado? Bom, eu quero antes de tudo fazer um registro aqui, parabenizando a participação dos nossos irmãos no grupo Teólogos da Verdade. Foram muitas e de grande relevância e me proporcionaram um aprendizado muito grande. Eu me considero um homem enriquecido pela oportunidade que Deus me tem dado de conviver, de trocar ideias e de aprender com grandes homens e mulheres de Deus que caminham conosco nesta obra, né? E foram vários exemplos, eu poderia citar aqui alguns. O pastor Ricardo, por exemplo, de São Paulo, nos traz uma proposta mais de caráter reabilitacionista. O meu querido irmão Márcio Ventura, pacifista que é, um homem propagador sempre de uma mensagem conciliatória e acredita muito na possibilidade do evangelho com seu poder restaurador do ser humano. O pastor Marivaldo também fez a sua defesa seguindo também nessa direção de forma brilhante. Meu amigo pastor Nilson Lara, diretamente dos Estados Unidos, e um homem que conhece bem de perto essa situação, vivencia essa realidade por lá, traz também a sua concepção muito incrédula de que a pena de morte possa ter aplicação dentro de um contexto como o contexto brasileiro. Então nós tivemos um desfile aqui brilhante de explanações. Eu peço perdão àqueles a quem eu não citei. Os que eu citei eu fiz apenas a título de exemplo. O fato é que eu, antes de mais nada, quero aqui me colocar na condição de aluno e reafirmar o meu aprendizado por tudo aquilo que essas pessoas maravilhosamente usadas por Deus têm trazido para as nossas vidas todos os dias aqui. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, a pena de morte é um assunto atual. A sua validade ela é discutida em todos os setores da sociedade. À medida que aumenta a incidência dos crimes violentos, nós vemos alguns setores movimentando-se para que a pena capital seja instaurada em nosso sistema judiciário. Os escândalos de corrupção que se multiplicam no país fortalecem até esse apelo, já que todos sabem que desvios de recursos públicos contribuem decisivamente para a morte de muitas pessoas, por desnutrição, por doenças decorrentes de alimentação inadequada, por falta de atendimento em hospitais públicos e para o agravamento, inclusive, dos índices de violência. De fato, a corrupção mata mais do que todas as guerras juntas. Mas o que diz a Bíblia sobre este tema? Qual deve ser a posição do servo de Deus perante um assunto tão controvertido? Nós poderíamos começar o nosso exame fazendo uma ligeira verificação do que a Bíblia tem a dizer sobre crimes e punições. E nós podemos aprender bastante com os princípios que norteavam o tratamento que a Bíblia dá aos crimes e punições. Vejamos assim superficialmente alguns destes princípios. Eu quero alistar aqui. Primeiro, na Bíblia não existe a provisão para cadeias, nem como instrumento de punição e nem como meio de reabilitação. A cadeia ela era apenas um local onde o criminoso era colocado até que se efetivasse o julgamento devido. Em Números capítulo 15, verso 34, nós lemos: "E o puseram em guarda, porquanto não estava declarado o que se lhe havia de fazer." Em segundo lugar, dessa forma, nós não encontramos na palavra de Deus um conceito de enclausuramento como remédio ou a perspectiva de reabilitação através de longas penas na prisão, e muito menos a questão de proteção da sociedade através da segregação do indivíduo que nela não se integra ou que contra ela age. O princípio que nós encontramos na Bíblia é o da restituição. Em Levítico 24, 21,
nós lemos: quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem, assim lhe fará. A restituição ou a retribuição, ela era sempre proporcional ao crime cometido. Para casos de roubo, a lei civil bíblica, ela prescreve a restituição múltipla. Lá em Êxodo 22:4, está escrito: se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, seja jumento ou ovelha, pagará o dobro. Nos casos de roubo de propriedade, que representa o ganha-pão ou o meio de subsistência da pessoa prejudicada, da pessoa roubada, a Bíblia prescreve a restituição de 4 ou 5 vezes aquilo que foi roubado. E aí eu quero citar como exemplo Êxodo 22:1, está escrito: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Em todas as instâncias, irmãos, o direito de cada um de defesa da sua propriedade era um direito concedido e salvaguardado, como nós vemos em Êxodo 22:2. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do seu sangue. Aqueles que roubavam alimentos para satisfazer a fome deviam ser tratados com clemência, mas mesmo assim persistia a obrigação de restituir 7 vezes o alimento que furtou do legítimo dono, uma vez que a própria constituição da sociedade, naquela época, já possuía a provisão para atendimento aos carentes, então, tornando desnecessário o furto, né? Ou seja, sem sentido um furto. É o que a gente vê, por exemplo, em Deuteronômio 24:19 até 21. Os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. E também dessa forma a gente lê em Provérbios, capítulo 6, versos de 30 a 31. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar sua alma. Tendo fome, mas encontrado, pagará 7 vezes tanto. Dará toda a fazenda da sua casa. Então vejo os irmãos que havia uma certa clemência, mas ainda assim aquele que furtava era obrigado a restituir, nem que fosse dando sua própria casa. Então nós vemos que apenas um exame superficial das diretrizes bíblicas e um confronto dessas diretrizes com as opiniões que agora vão surgindo mostra a sabedoria ali encontrada. Porque já há milênios antes de Cristo, a Bíblia determinava punições pecuniárias que o homem e ela hoje chega, que a ela hoje chega, baseado na constatação empírica de que outras medidas não funcionam. Com efeito, irmãos, os encarceramentos prolongados, hoje aplicados, não produzem reabilitações. O Brasil é um bom exemplo disso. Não são bem-sucedidos em conservar o criminoso fora de ação, e as prisões constituem-se, na realidade, em verdadeiras fábricas de criminosos ainda piores e mais violentos. O sistema bíblico de punição pecuniária, ou seja, de restituir, ele é destinado a tornar o crime uma atividade não lucrativa. E no que diz respeito àqueles criminosos que se recusavam a obedecer às autoridades constituídas, para eles a sentença era a pena de morte. Nós lemos isso em Deuteronômio 17:12. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, e nem ao juiz, o tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel. Isto equivale a dizer que a condição de reabilitação na sociedade para um criminoso primário era total e absoluta. Ele, pagando a indenização devida, já estava pronto a se reintegrar na sociedade atingida pelos seus desmandos, que não deveria discriminá-lo de nenhuma forma, porque a restituição já havia sido efetivada. Por outro lado, irmãos, havia aqueles que se recusavam a obedecer, reincidindo no caminho do crime. A Bíblia reconhece a necessidade de proteger a sociedade desses elementos, mas não através de uma forma imperfeita e impossível de produzir resultados, como no caso do Brasil é o sistema carcerário. O sistema encontrado na Bíblia, da pena capital, apresenta a efetivação dessa proteção de uma forma radical, só que destinada a produzir frutos permanentes e a gerar a paz e a tranquilidade na sociedade. Além disso,
Nós poderíamos falar também no efeito didático, que a aplicação coerente e sistemática dessa pena teria nos reincidentes em potencial. Muitas são as diferenças que nós encontramos na filosofia e no sistema empregado generalizadamente nos dias atuais. O crime prospera porque ele é lucrativo e porque ele corre impune, sobretudo em se tratando de Brasil, sendo isso também uma consequência da falta de adequação das penas impostas aos crimes cometidos. Obviamente, não há a possibilidade da aplicação direta e total das leis civis prescritas por Deus ao Estado teocrático de Israel numa sociedade como a nossa atual. Eu reconheço isso e não posso de fato negar. Nem podemos advogar, irmãos, a aplicação da pena de morte para todas as situações temporais, conforme as que foram prescritas na lei mosaica, como a quebra do sábado, porque se destinavam a uma nação específica, dentro de específicas circunstâncias e com propósitos definidos da parte de Deus. Então, esse reconhecimento a gente deixa muito claro aqui. Entretanto, muitos dos princípios encontrados naquela sociedade agrária são eternos e válidos até os dias de hoje, e merecedores do nosso exame e do nosso estudo. Juristas cristãos muito poderiam contribuir para o aprofundamento desse tema. Mas é importante a gente fazer uma reflexão sobre o que é a lei de Deus. Deus proferiu e ele revelou diversas determinações e deveres para o homem, em diferentes épocas na história da humanidade. A sua vontade para o homem constitui a sua lei e ela representa o que é de melhor para os seus. Quando nós estudamos a lei de Deus mais detalhadamente, nós devemos, entretanto, discernir os diversos aspectos apresentados na Bíblia desta lei. Muitos mal entendidos e doutrinas erradas podem ser evitadas se nós possuirmos a visão bíblica desse assunto. A nossa convicção é de que podemos dividir a lei de Deus em três áreas. Nós temos a lei civil ou judicial, que representa a legislação dada à sociedade ou ao Estado de Israel. Por exemplo, os crimes contra a propriedade e suas respectivas punições. Nós temos a lei religiosa ou cerimonial, que representa a legislação levítica do Velho Testamento. Aí, por exemplo, os sacrifícios e todo aquele simbolismo cerimonial. E nós temos a lei moral, que representa a vontade de Deus para com o homem, no que diz respeito ao seu comportamento e aos seus deveres principais. Então, lei judicial, lei cerimonial, lei moral. Muito importante entendermos as distinções entre esses aspectos da lei de Deus. E por que é importante fazermos essas distinções? Porque é a partir daí que surge o seguinte questionamento: será que toda a lei de Deus na Bíblia é aplicável aos nossos dias? Bom, quanto a essa aplicação, nós temos que exercitar a seguinte compreensão. Em primeiro lugar, sobre a lei civil. Ela tinha a finalidade de regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel. E como tal, ela não é aplicável normativamente na nossa sociedade. Os sabatistas, por exemplo, eles erram ao querer aplicar parte dela, sendo incoerentes porque eles não conseguem aplicá-la e nem impingi-la na sua totalidade. É porque, de fato, não há aplicação da lei civil judaica para os nossos dias. A lei religiosa, ela tinha a finalidade de imprimir nos homens a santidade de Deus e apontar para o Messias, Cristo, fora do qual não há esperança. E como tal, ela foi cumprida com sua vinda. Nossos irmãos sabatistas voltam ao errar quando querem aplicar também parte dessa lei nos dias de hoje e a misturá-la com a lei civil que nós falamos há pouco. E por fim, a lei moral, que tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando suas carências e auxiliando-o a discernir o bem do mal. Como tal, esta lei é aplicável em todas as épocas e em todas as situações. Aqui os sabatistas acertam quando a consideram válida, mas eles erram quando a confundem ou a misturam com as duas outras que eu falei há pouco, e assim prescrevendo uma aplicação confusa e desconexa. Então a pergunta é bastante óbvia: nós estamos sob a lei ou sob a graça de Deus?
Muitas interpretações erradas, elas podem surgir de um falho entendimento das declarações bíblicas de que não estamos sob a lei, mas sob a graça, como está lá em Romanos 6,14. Se considerarmos que os três aspectos apresentados da lei de Deus são distinções bíblicas, então nós podemos afirmar o seguinte: não estamos sob a lei civil de Israel, mas sob o período da graça de Deus em que o evangelho atinge todos os povos, raças, tribos e nações. Segundo, não estamos sob a lei religiosa de Israel, que apontava para o Messias, que foi cumprido em Cristo, e não nos prende sob nenhuma de suas ordenanças cerimoniais, uma vez que estamos sob a graça do Evangelho de Cristo, com acesso direto ao trono pelo seu Espírito Santo e sem intermediação de sacerdotes. Terceiro, não estamos sob a condenação da lei moral de Deus, se fomos resgatados pelo sangue de Jesus e nos achamos cobertos pela sua graça. E por fim, não estamos, portanto, sob a lei, mas sob a graça de Deus, nesses sentidos específicos. Entretanto, meus amados, estamos sob a lei moral de Deus, no sentido de que ela continua representando a soma de nossos deveres e obrigações para com Deus e para com o nosso semelhante. E também estamos sob a lei moral de Deus, no sentido de que ela, resumida nos 10 mandamentos, representa a trilha traçada por Deus no processo de santificação, efetivado pelo Espírito Santo em nossas pessoas, conforme está lá em João 14,15. E nos dois últimos aspectos, a própria lei moral de Deus, ela é uma expressão da sua graça, representando a objetiva e proposicional revelação da sua vontade para todos os homens e em todas as épocas. Nós vemos então que qualquer tentativa de descartar as considerações bíblicas e um estudo mais profundo da pena de morte, com a alegação de que a pena de morte foi uma determinação apenas para o tempo da lei e que nós estamos agora sob a graça, isso se constitui numa afirmação prematura e sem significado, porque não leva em consideração os diversos aspectos da lei de Deus, como nós falamos há pouco. A lei moral de Deus, constituindo a sua vontade permanente, eu repito, permanente para o homem, estabelecendo as obrigações e deveres do homem para com Deus e do homem para com seu semelhante, ela foi revelada em diversas ocasiões, inclusive antes da codificação mosaica. E considerando os três aspectos da lei e a sua aplicabilidade, nós vemos que as determinações de Deus ao homem, proferidas antes da legislação mosaica, como por exemplo lá em Gênesis 9,6, possuem considerável significado para nós, porque certamente não fazem parte da lei civil de Israel, que nem sequer existia como nação naquela época, e nem da lei religiosa daquele povo, que ainda não havia sido emitida da forma codificada e sistemática. As determinações desse período, que não dizem respeito a procedimentos ou práticas cerimoniais religiosas, são expressões puras da lei moral de Deus, representando a sua vontade em todos os tempos e para todas as criaturas. A pena de morte foi instituída por Deus neste período. Ela foi comandada a Noé e aos seus descendentes antes das leis civis ou judiciais, numa inferência de sua aplicabilidade universal, no meu humilde ponto de vista. A pena capital foi instituída por Deus e não pelo homem. A sua instituição se deu não porque Deus desse pouca validade à vida do homem, mas exatamente porque ele considerava esta vida extremamente importante. Desta forma, amados, perdia o direito à sua vida qualquer um que ousasse atentar contra a criatura formada à imagem e semelhança do seu Criador. Esta foi a base da instituição da pena de morte em Gênesis 9,6, enraizada na lei moral de Deus, como um reforço à sua determinação, não matarás. Essa mesma santidade de vida, ela encontraria reflexo posteriormente na codificação da lei moral de Deus, ou seja, no sexto mandamento. Na dádiva das tábuas da lei, ou seja, nos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 13, Deus resumiu a sua lei moral, apresentando-a formalmente e registrando-a assim, sucinta, objetivamente, para o benefício do seu povo. É interessante atentar para o contexto histórico da ocasião. Foi a primeira vez que Deus falou coletivamente ao seu povo. Existiram inúmeras preparações necessárias para ouvi-lo,
relatadas a partir do capítulo 19. O temor do povo perante a santidade de Deus era algo impressionante. Após ouvi-lo inicialmente, o povo suplicou a Moisés que intermediasse esse contato com Deus, tamanho era o temor. O incidente da dádiva da lei e os acontecimentos que se seguiram evidenciam a fragilidade do povo de Deus e do homem em geral. Após tal demonstração de poder e santidade, logo se esqueceram de suas obrigações e, mal agradecidamente, caíram em idolatria. Isso mostra o desprezo do homem caído pela lei de Deus. Os 10 mandamentos, eles estabelecem obrigações e limites para o homem. O seu estudo aprofundado mostra a sabedoria infinita de Deus, bem assim como a harmonia reinante na sua palavra. Revela também a nossa insignificância perante Ele, a nossa dependência e necessidade de redenção em virtude do nosso pecado. O homem pecou em Adão e desde então ele é incapaz de cumprir a lei de Deus. Os 10 mandamentos reforçam as nossas obrigações para com nossos semelhantes em todos os sentidos. E entre essas obrigações está a de preservarmos a vida desses. E nós inferimos também que as sanções divinas sobre a quebra desses mandamentos carregam o peso e a importância anteriormente ordenadas por Deus. Jesus Cristo ele demonstra a sua afirmação de que ele não veio para anular ou abolir a lei, mas sim para cumpri-la, lá no incidente com o jovem rico, em Mateus 19, de 16 a 26, e também em Marcos 10, de 17 a 22. O jovem rico, ele apresentou-se como tendo cumprido todos os mandamentos. Mesmo assim, ele inquiria como alcançar a vida eterna. E nota, irmãos, que interessante que Jesus começou perguntando sobre os últimos 6 mandamentos, um a um, nossas obrigações para com os nossos semelhantes. Ele respondeu que tudo aquilo ele havia cumprido. Jesus, entretanto, não chegou a enunciar o último mandamento, que é o não cobiçarás. Em vez disso, colocou um teste prático sobre a cobiça, mandando que ele vendesse tudo o que tinha e distribuísse aos pobres. Nesse momento, ele evidenciou a cobiça existente no seu coração, retirou-se triste, mostrando que não cumprira nem o primeiro mandamento porque amava algo mais do que a Deus. Note que Jesus nunca aventou a possibilidade de que aquelas obrigações eram hipotéticas ou então superadas pela nova dispensação, ou de que o jovem rico não estava mais sob a lei moral de Deus, mas sob a graça. Em vez disso, Cristo derrotou o argumento dentro da própria obrigação que o jovem possuía de cumprir a lei, demonstrando que a sua alegação de cumprimento era falsa. Nós consideramos dessa forma a lei moral de Deus válida para a nossa época. A santidade da vida do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, contida nesta lei, ainda subsiste. Subsistem, consequentemente, irmãos, as sanções à retirada desta vida, ou seja, a aplicação da pena de morte não foi revogada, como eu ainda tentarei demonstrar. Eu quero falar sobre o 6º mandamento e fazer aqui uma relação com a questão da pena de morte. Muitos tentam encontrar no 6º mandamento uma proibição à aplicação da pena de morte, dizendo que o não matarás, ele proibiria a execução de um criminoso nos casos previstos em lei e em especial aos casos que nós citamos no tema de hoje. O argumento ele é curioso porque, via de regra, ele é aplicado justamente por aqueles que negam a validade da lei moral de Deus para os nossos dias, mas utilizam essa mesma lei quando lhes é conveniente. Nosso entendimento é de que precisamente o 6º mandamento, o não matarás, ele reforça a aplicação da pena de morte, ou seja, ele não é em momento algum uma proibição à aplicação da pena de morte. Este mandamento, que está em Êxodo 20:13, enfatiza a santidade da vida. O que temos aqui é Deus dando uma determinação bastante objetiva, proibindo o assassinato. Não matarás significa, linguisticamente, não cometerás assassinato, como inclusive já foi brilhantemente explicado pelo meu querido irmão Lucas. Ou seja, nenhum indivíduo tem o direito de tirar a vida do outro. Não se aplica, portanto, aos governos constituídos que, exercitando o mandato e a autoridade concedidas por Deus, passassem a aplicar a justiça e a reforçar o 6º mandamento com a aplicação da pena de morte. A lei civil de Israel, ela prescrevia a pena de morte em várias instâncias e ocasiões, e nenhum profeta ou servo de Deus
aventou a possibilidade de que essas leis civis, também dadas por Deus, elas estivessem contrárias ao sexto mandamento. A santidade de vida é uma determinação divina, irmãos. Por inferência, todas as ações que prejudiquem a integridade física do próximo são passos preliminares no atentado à vida e constitui, quebra do sexto mandamento. Então era por isso que, apesar de haver o mandamento não matarás, mesmo assim, nenhum profeta e nenhum juiz via incompatibilidade entre o sexto mandamento e a lei civil, a lei penal da pena de morte. A visão bíblica da vida encontrada nesse mandamento e em outras passagens da palavra de Deus contrasta com os costumes dos povos pagãos daquela época que rodeavam a nação de Israel, onde a vida humana era algo sem consideração ou valor, ao ponto de muitas cerimônias religiosas prescreverem o sacrifício humano de forma banal e até corriqueira. E como nós vimos anteriormente, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, sendo essa uma das principais razões por que sua vida deve ser respeitada. E aqui eu repito a referência de Gênesis capítulo 9, versículo 6. Hoje em dia, observamos cada vez mais uma vulgarização da vida, com o aumento gradativo da criminalidade e da impunidade que assola a nossa sociedade. Um outro ponto que eu não posso deixar de mencionar aqui é que a pena de morte estabelecida por Deus previamente à lei civil trazia o que eu chamaria de princípio da retribuição. No detalhamento da lei civil ou judicial do Estado de Israel, nós aprendemos também que a execução dessa sentença não foi dada desqualificadamente a indivíduos ou organizações fora do governo constituído. As pessoas não possuem nenhum direito, eu repito, sobre a vida de quem quer que seja, por mais legítima que venha a parecer as causas ou as razões. A prova disso é a própria instituição das cidades de refúgio, já foi citado pelo meu amigo pastor Tonivaldo aqui no grupo, inclusive, estabelecidas por Deus em Números 35, de 9 até 34. Nessas cidades, até os assassinos confessos e declarados mereciam proteção temporária da fúria vingativa dos parentes próximos das pessoas assassinadas, porque o direito de fazer pagar a vida com a vida não havia sido delegado indiscriminadamente aos parentes ou aos amigos, mas à instituição do governo e somente após o julgamento devido. Então, naquela ocasião, o parente próximo poderia até ser o executor, mas não recebia sanção para cometer injustiça. Então, estão errados aqueles que tentam desqualificar a defesa da pena de morte como uma premissa bíblica, alegando que nós somos favoráveis ao ódio, ao revanchismo e usam de maneira muito mal colocada passagens bíblicas do tipo a vingança pertence ao Senhor. Então, nós que advogamos essa linha de pensamento, não somos favoráveis a nenhum tipo de sentimento de vingança e nem a Bíblia coloca a coisa dessa forma. Nós entendemos que a pena de morte tem que funcionar dentro de um arcabouço legítimo, legal, como um instrumento do Estado para coibir a violência dentro do contexto social. Por estes princípios, o crente deve ser contra os grupos de extermínio, as chamadas milícias, e contra os linchamentos também. Esses, dando aparência de execução de justiça, promovem na realidade a anarquia e a desconsideração pela vida, eliminando a possibilidade de verificação isenta dos fatos e dos possíveis crimes cometidos. Esses grupos de pessoas quebram, na realidade, o sexto mandamento e agem contra o princípio de santidade da vida ali estabelecido. Os argumentos pragmáticos contra a pena de morte, por mais aparentemente verdadeiros que sejam, tais como os nossos governos e governantes são imorais e não podem praticar a justiça e nem receber essa delegação, eles não podem se sobrepor às determinações de Deus. Por mais ilegítimos que sejam os governos, essas determinações de Deus permanecem legítimas. Os governantes de Israel nem sempre foram justos, corretos e tementes a Deus. Na realidade, em sua maioria, desrespeitaram abertamente a Deus e as suas leis, abraçando a idolatria. Nunca, entretanto, nós encontramos qualquer profeta indicando: vamos dar um tempo e suspender as aplicações da lei de Deus até que um governo bom e justo venha a se instalar em nosso país. Pelo contrário, a mensagem profética era sempre no sentido de chamar os governantes à obediência destas mesmas leis.
Ao defendermos algo que é determinado por Deus, nós devemos ter coragem e ousadia, mesmo caminhando contra a corrente de pensamentos modernos, talvez até politicamente corretos, mas que apresentam soluções estranhas aos parâmetros de justiça de Deus. A pena de morte no Novo Testamento também precisa ser colocada aqui, porque há muitos que argumentam que ela seja de um contexto apenas veterotestamentário. A minha convicção, irmãos, é de que a imutabilidade de Deus e de seus preceitos e desejos para o homem estabelece uma harmonia e não uma dissociação e divisão entre o Velho e o Novo Testamento. Os contrastes traçados por Jesus, por exemplo, no Sermão da Montanha, ouvistes o que foi dito aos antigos. O pastor Marivaldo salientou muito bem isso, né? Eu, porém, vos digo, é muito mais um contraste entre a tradição dos anciãos e a verdadeira interpretação da palavra de Deus do que entre as determinações do Velho Testamento e as do Novo Testamento. Entendamos isso. Em muitos casos, Jesus amplia as prescrições e o significado das determinações do Velho Testamento e não os revoga. No Novo Testamento, nós encontramos não a revogação da lei religiosa, mas sim a sua complementação e término de sua finalidade em Cristo. Encontramos não a revogação da lei civil de Israel, mas sim um registro de uma nação fragmentada sob o domínio de uma outra nação e de outras leis e a determinação profética da dissolução dessa mesma nação. Quanto à lei moral, nós encontramos na realidade afirmações de apoio e exortação da parte de Jesus e nos demais livros para o seu cumprimento e manutenção, como expressão maior do nosso amor para com Deus. Meus amados, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. No caso específico da pena de morte, temos alguns registros onde o assunto é mencionado, não havendo indicação de que os pontos básicos de justiça divina tivessem agora sido modificados para a nossa era. Eu quero aqui fazer algumas referências. Mateus capítulo 26, 52, Jesus disse: todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Isso parece ser um reconhecimento tácito da legitimidade da aplicação da pena capital como justa punição aos que vivem pela violência e desrespeito à vida. João capítulo 19, 11. Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Aqui Jesus reconhece que o poder de Pilatos tirar a vida vem do alto. Ele não contesta esse poder, mas ele o considera legítimo, ainda que aplicado ilegitimamente no caso de Jesus e talvez desproporcionalmente aos parâmetros bíblicos no caso de outras execuções. Atos 25, 11. Paulo, na sua defesa perante Festo, disse: se eu cometi algum erro e fiz qualquer coisa digna de morte, não recuso morrer. Verifique que Paulo reconhece que existiam crimes dignos de morte. Ele informa que não ofereceria resistência ao recebimento da pena de morte. E Paulo também implicitamente reconhece que alguma autoridade possuía o direito de condenar alguém à morte. Romanos capítulo 1, verso 32, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Aqui Paulo reconhece que existem pessoas dignas de morte, dependendo dos atos praticados. Romanos capítulo 13, versículo 1 e os versículos seguintes, o conhecido trecho que especifica as obrigações do governo, e já tratado em várias outras abordagens, até em algumas confissões de fé, coloca claramente a espada nas mãos do governo como um instrumento legítimo de punição. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 13 a 14. Sujeitai-vos a toda ordenação humana. Os governos recebem a autoridade das mãos de Deus. Devemos clamar contra as injustiças, mas não recebemos sanção para considerá-los ilegítimos aplicadores da justiça, por mais distanciados que eles estejam de Deus. Não recebemos sanção de igual modo para desobedecê-los, mesmo quando são injustos. Sujeitai-vos não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. A não ser quando nos impelem a que desobedeçamos às próprias determinações de Deus. Aí é outro caso. E nesse caso devemos agir e responder como o próprio Pedro lá em Atos 5, 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto.
em harmonia com a afirmação de Cristo em Mateus 26:52, numa inferência de que o princípio de justiça da retribuição continua válido no Novo Testamento. Semelhantemente ao verificado no Velho Testamento, as determinações eternas de Deus não estavam atreladas à bondade ou não dos governos temporais. O governo do contexto do Novo Testamento era bastante injusto, ruim e até primitivo, mas mesmo assim a legitimidade dos governos não foi retirada. Então, para concluir, meus amados, eu lamento até ter me estendido tanto. Na verdade, é difícil resumir um posicionamento sobre um tema tão complexo e difícil como esse, né? Mas eu penso que a defesa da pena de morte, nas questões que o tema nos propõe, baseada nos princípios e determinações inicialmente expostos em Gênesis capítulo 9, é uma atitude coerente com o horror à violência demonstrado na palavra de Deus. A Bíblia é contra a impunidade que reina em nossos dias. Ela é contra o desrespeito à vida. Essa violência, que é fruto do pecado e uma prova irrefutável da necessidade de regeneração do homem sem Deus, ela não pode ser combatida com a mesma violência da parte de indivíduos ou grupos, mas sim pelos governos constituídos. A Bíblia é, portanto, pela lei, pela ordem, pelo respeito à propriedade e à vida, pelo tratamento da violência dentro dos parâmetros legais do governo, pela pena de morte, para que a sua palavra seja respeitada e a violência, e assim como a corrupção, diminua na terra. É claro que eu reconheço as dificuldades que isso traria dentro de um contexto jurídico falho, corrupto e pouco confiável como o nosso. A cultura que privilegia ricos e poderosos nesse país certamente lançaria nas malhas da pena de morte apenas os pobres. Com base nisso, eu não seria a favor da pena capital no Brasil, enquanto nosso país não passasse por um aperfeiçoamento jurídico que garantisse o mínimo de erros nas aplicações penais. Mas quanto ao princípio em si, eu sou plenamente favorável e penso ser a única forma de impor justiça, moralidade e temor capazes de frear os ímpetos de criminosos tão confiantes de sua impunidade. Pessoas dominadas pelo mal só temem tocar na vida alheia quando temem que toquem na sua também. Que o Senhor tenha misericórdia deste país tão corrupto e violento, e que nossos olhos ainda possam ver algum alento de esperança para esta nação. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.